Michel, muito obrigada por estar aqui com a gente, com o Sport Bus, vim bater esse papo. Eu queria começar perguntando como foi a conversa com o Desimpedidos para topar o desafio do TST, mesmo você já tendo contato com os projetos do canal, enfim. Feliz em estar aqui com vocês. Cara, na verdade, assim, eu sempre tive uma relação, como você já falou, traduziu isso já com a NWB, do pessoal dos Desimpedidos e tal. Sempre tive várias oportunidades dentro do canal, dentro da empresa. E, na verdade, assim, eu brinco que quando a gente é um ex-jogador de alto rendimento e tal, às vezes o pessoal, eles ficam meio restrito em te convidar para um campeonato que tem uma dinâmica muito grande, até porque você, por exemplo, eu já estou afastado do futebol há quase 5 anos e a maioria fala, eu agora vou fazer outra coisa, isso e aquilo e tal. Mas eu acho que uma coisa que chamou a atenção para o pessoal da NWB vir a entrar em contato comigo não foi só devido a esse contato que a gente tem já de anos, mas porque eu me envolvi um pouquinho no futebol de várzea também, né? Então isso acabou, tipo, alertando ele, não, o Michel foi lá jogar um jogo na várzea, jogou, fez gol, tá bem, fisicamente ele não tá que nem todo mundo espera que um ex-atleta de futebol fique gordo e tudo mais. Mas eu acho que foi uma das coisas que fez com que eles viessem até mim para fazer o convite. Só que, cara, sinceramente, não foi isso que me fez. Eu acho que o projeto em si, todo ele que me fez aceitar. Eu acho que eu sempre fui um cara competitivo. O Serginho é um cara que me contactou, que eu tenho um carinho muito grande, fora o resto do pessoal que trabalham dentro da NWB, Desimpedidos e tudo mais. O Fred mesmo é um cara que não está muito a fundo nesse projeto, mas que eu tenho um carinho, uma amizade hoje muito grande, cara. Eu brinco, né? Ele, a hora que ele precisar, eu tô aí, porque eu já precisei dele milhões de vezes. Pô, Fred, faz isso, faz aquilo e tudo mais. Então, assim, mas eu acho que o projeto em si, a competição em si, o TST, ele fez com que eu, mesmo com 41 anos aí, voltasse a competir, uma competição que eu acompanhei ano passado, que traz também bastante ex-atletas de alto nível, mas eu acho que o projeto em si, né? Acho que o projeto em si também fez com que eu aceitasse, né? E também, lógico, vindo de quem veio, né? Do pessoal que eu já citei aqui, que a gente está sempre junto. Mas eu acho que o fato de voltar a competir, e, que é uma coisa que eu fiz durante 20 anos, isso que fez com que eu ajudasse eu a aceitar esse projeto, né, de estar junto com o pessoal do DEC. Quando ia mais ou menos uma semana, né, do início, como é que estão os bastidores? Você pode trazer mais esses detalhes pra gente, essa preparação? Então, eu tenho outras coisas que eu faço, né? Cuido da família, tenho meus negócios, mas tentei ficar um pouquinho em forma, né? Até porque eu fui a alguns treinamentos do DEC, rapaziada, tudo de entre 20 e 30 anos ali, não mais. Eu devo ser, se não, o mais velho da equipe. Então, eu tentei me preparar um pouco, porque a dinâmica ela é diferente, né? Futebol 7, mesmo o campo lá nos Estados Unidos sendo um pouquinho maior, é um espaço mais curto, então a dinâmica ela é maior. Então, estou me preparando na medida do possível bem, né? Mas, assim, sabendo, não vamos negar que, tipo, não é o Michel de 15, 20 anos atrás, né? Então, assim, mas indo para ajudar muito, expectativa grande, que é uma competição que do ano passado para esse ano se fortaleceu muito, né? Acho que o nível esse ano ele vai ser muito maior do que do nível do ano passado. Eu brinco com o pessoal, eu falo, cara, eu vou ajudar, lógico, dentro de campo, mas eu fui um cara que analisei bastante jogos, olhei bastante jogos de verdade para poder passar um pouco do meu conhecimento do futebol, né? A gente tem um treinador que é o Fumaça, mas eu acho que o Fumaça é um amigo também. Eles me deram essa liberdade de poder estar passando um pouco do que eu sei. Então, acho que nesse sentido eu vou estar ajudando também. Então, vi bastante jogos da competição no ano passado. O nosso time é um time de bastante qualidade, bastante dinâmico. Então, eu tive que me preparar. Vendo o que eu vi, né, nas imagens, nos vídeos e tal, durante os treinamentos do DEC, eu vi que se eu chegasse lá
despreparado, eu não ia ajudar essa molecada, não. Tendo em vista, inclusive, as suas experiências prévias no futebol aqui, no fora, como é para você essa competição, o que ela representa para você física e emocionalmente, agora já na aposentadoria? Essa competição, falando do futebol 7, cara, o futebol 7, na verdade, é um futebol que se joga muito aqui no Brasil há muito tempo, né? Então, acho que você vendo o futebol 7 se profissionalizando com uma competição onde a gente está vendo aí o World Cup, o Kings League, né? Que está disputando, tem o TST agora. Você vendo essa modalidade que não, a gente já joga, não é de agora. Tá? A gente já joga o futebol 7. Normalmente, quando a gente vinha de férias, era certeza você fazer uma pelada com os amigos, futebolzinho 7, o society e tal. Então já se joga há muito tempo. Aí você vê, né, hoje o futebol 7, ele tomando um outro rumo, por exemplo, é bem legal. E a gente vendo, né, o deck, hoje o Kings League também, que tá rolando lá no México, lógico que tem algumas, como eu posso falar, umas regras diferentes e tudo mais, mas eu acho que é uma competição que eu sinceramente já joguei. E você vendo hoje uma oportunidade de se tornar algo melhor, né, do que era antes. Antes era só uma modalidade de você brincar, não tinha nada profissional, nada nessa proporção que hoje a gente está tendo. Então, para mim, que sempre jogou futebol 7 aí, mesmo que fosse com os amigos, nas férias e tudo mais, é legal você ver a proporção que está tomando hoje em dia. Eu ia aproveitar justamente esse gancho, mesmo você falou, né, que já tem uma experiência no futebol 7, você considera ainda ela uma modalidade desafiadora, principalmente numa competição de alto nível agora? Ela é sim, ela está se tornando desafiadora, até como eu falei, porque como a gente estão começando a padronizar, tá vindo regras diferentes, né? Regras diferentes como shootout, como tem certos momentos que você já não tem mais 6 jogadores de linha, você tem 5, você tem 4, você tem 3, depois fica 1 para 1. Então isso é desafiador. Por exemplo, lá no TST são 2 tempos, só que o jogo não acaba. Ele não acaba, ele tem uma morte súbita que a gente fala, né, lá atrás, onde o time que está perdendo tem condições de empatar e virar o jogo, ou o time que está ganhando fazer um gol e garantir a vitória. Um resumo básico aqui que eu estou fazendo. Então é desafiador, é diferente, é uma coisa nova para a gente, né? Mesmo, como eu falei, mesmo você jogando futsal, mas você entra numa competição com regras diferentes, que torna a competição ela mais atrativa, né? E é um pouco muito do americano isso, né? O americano ele gosta muito dessas mudanças, desses desafios e tudo mais. Mas para mim é muito legal, é só você se adaptar, se encaixar e vai embora. Porque de resto é jogar futebol, que, né, eu falando de mim especificamente, fiz isso a minha vida toda, mas de resto, assim, pelos treinos que eu vi, a rapaziada que está indo para lá, o time que o deck está levando, lógico, sempre respeitando o adversário, mas vai com um time muito forte, adaptado nessas novas regras, para tentar chegar o mais longe possível. Mas é desafiador, é legal. Para mim é novo, né? Mesmo depois de parar, você poder estar entrando em novos ares. Assim, eu não me sinto um cara velho. Para o futebol profissional de alto nível, já deu o meu tempo. Mas eu acho que me sinto bem, me sinto fisicamente, psicologicamente muito bem para estar entrando nesses novos desafios aí que está aparecendo. Bom, um torneio com projeção global, né, nos Estados Unidos. Tem alguém, também, assim, alguma figura que você está mais ansioso, assim, para encontrar ou até mesmo enfrentar? Eu joguei com vários que vão estar ali, que eu vi, né, que eu acabei vendo que vão estar presentes, como Nani, Balotelli. Não vou mentir, não tem um assim específico que eu fale, não. Mas assim, vai ser muito legal rever todo mundo que passaram na minha história, né, na história da minha carreira. Joguei com a grande maioria que vai estar lá, tive a oportunidade de jogar contra. Vai alguns brasileiros que eu tive a oportunidade de jogar junto, por exemplo, o Borussia Dortmund está levando alguns ex-atletas dele, Tinga, Amoroso, Felipe Santana, que tive a oportunidade de jogar com ele na Alemanha. Então, assim, esses eu já vejo aqui, entendeu? Tipo, já
eu mantive um contato, uma amizade, então a gente tem esse convívio. Mas falando de outros jogadores estrangeiros, assim, não tenho um específico, mas fico feliz de saber que não só como eu, mas como eles abraçaram essa nova ideia e vão estar lá, cada um representando o seu time e tá lá jogando contra esses jogadores de alto nível. É outra coisa também desafiadora, não só para mim, mas eu acho para a molecada que ama futebol e que às vezes vê esse ex-atleta ali parando de jogar futebol, mas hoje vendo uma oportunidade de estar jogando contra. Então isso eu acho muito legal, acho bem legal assim para essa rapaziada aí que tá, por exemplo, o pessoal do deck aí que tá indo jogar lá, que alguns são do futebol da várzea, outros são profissionais de futsal aqui no Brasil, mas que amam futebol e que talvez hoje, amanhã, tenham uma oportunidade de jogar aí contra grandes ídolos do futebol mundial. Então isso é maravilhoso. Você de Pelotas, né, tem se posicionado abertamente sobre a questão do que está acontecendo no Sul, as tragédias com as enchentes. A gente pode ver alguma coisa em relação à visibilidade para o que está rolando aqui no TST ou alguma forma sua de comunicar isso? Eu, da minha parte, lógico, eu sou gaúcho, mas o que eu venho fazendo é mais por ser brasileiro mesmo e por conhecer a situação de como está sendo hoje no Rio Grande do Sul, mas poderia ser Bahia, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de estar levando a situação, seja ela a forma que for, aonde for, eu vou estar levando, até porque nós já conhecemos a situação, mas é muito além do que a gente imagina, né? Eu acho que essa catástrofe aí, ela foi algo que praticamente ela destruiu um estado todo do nosso Brasil, né? Então, se for possível da minha parte, eu não vou medir esforços não para estar levando, passando essa situação, procurando ajuda, ajudando de uma forma ou outra, levando isso. Aqui no Brasil a gente vem fazendo, mas se tiver que levar lá para fora, a gente vai levar, vai passar essa mensagem de ajuda, essa mensagem sinceramente, de aperto, de desespero, porque é uma situação bem desesperadora o que o pessoal do Sul vem passando. Então, da minha parte, com certeza eu vou com o intuito de ir lá, fazer meu trabalho, competir e de passar essa mensagem, sim, de mostrar a situação, sim, do que o povo gaúcho tá passando. Como é que você acha que a gente pode conciliar, inclusive, o esporte, o entretenimento e a comunicação esportiva com o tom das coisas que está rolando? Porque tem muito esse debate de, ai, não tem clima para isso, mas ao mesmo tempo tem pessoas que dizem, não, mas é uma catarse, é uma forma das pessoas também se distraírem. Como é que você acha que essa discussão ela pode ser estabelecida? Eu acho que o projeto de entretenimento, hoje, a gente está vendo alguns jogos fora do Rio Grande do Sul que servem para trazerem doações e tudo mais. Só que, acho que o maior debate hoje, a gente fala, por exemplo, a gente fala do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que os meios de comunicação, eles são meios hoje de auxílio, né? Eu acho que são meios de poder passar a mensagem, de você mostrar a realidade, mostrar as imagens, trazer informação para que a gente que está longe, a gente que não conhece a fundo o que está acontecendo, poder saber e poder ver a situação e ajudar. Né? Agora, por exemplo, tem algumas situações que é muito difícil psicologicamente de você poder fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, a gente se discute muito hoje sobre o Campeonato Brasileiro, que deveria parar. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem 3 equipes lá, que é onde não tem estádio, não tem centro de treinamento para treinar, e aí se fala, mas são só 3 equipes, mas mexe muito no calendário brasileiro e faz com que vire um problema depois. Só que a gente fala dessas 3 equipes, mas a gente tem jogadores de outros clubes, que tem familiares no Rio Grande do Sul, que tem amigos, que tem pessoas e que se preocupam e que psicologicamente às vezes não conseguem se doar ao máximo do seu trabalho. Eu não falo nem só do esporte, eu falo de pessoas. Eu, por exemplo, tenho meus familiares lá, durante um certo período deixei de fazer muita coisa devido à preocupação de todos que eu tenho lá, de amigos e tudo mais. Hoje em dia eu estou conseguindo, não digo deixar de lado, bem pelo contrário, mas tocar minha vida, né? Porque a gente fala, é vida que segue, mas fica um pouco mais fácil, né? Hoje, no sentido de eu conseguir fazer minha parte, não deixar de lado a situação que está tendo no Rio Grande do Sul, monitorar isso e
tocar a minha vida. Mas quando a gente fala, por exemplo, de futebol, Campeonato Brasileiro, isso é um pouco mais difícil, assim, né? Eu sempre fui a favor de uma paralisação do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas de resto, eu acho que a gente, né, tem que tocar a vida, e só não esquecendo que no Rio Grande do Sul hoje vive uma situação, mas eu acho que o pior ainda está por vir. Terá que ter uma reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então, para aqueles, né, eu acho que para aqueles que já ajudaram e que têm condições de no futuro continuar ajudando, o fazem, porque ainda não acabou a situação. Isso é só o começo do que ainda está por vir, né? A gente sabe que choveu muito forte aí nos últimos dias de novo, a água não vem baixando, o número, eu nem gosto de falar nisso, mas a gente tem números de mortos muito grande. Eu acho que, Deus o livre, mas eu acho que a água baixar, a realidade vai ser outra da situação, do que a gente pode ver, do que a gente pode encontrar. E logo que isso acontecer, as pessoas voltando às suas casas e vendo o tamanho do estrago que foi, vai ser muito difícil essa reconstrução, né? E é coisa que eu vejo aí para anos. Eu sei que o povo brasileiro é um povo unido, é um povo que se ajuda muito, né? A gente reclama muito, mas eu já vivi em vários países e talvez se acontecesse a mesma coisa nesses países que eu vivi, talvez essa união, essa força não seria a mesma como o povo brasileiro. Então eu, por já ter vivido fora, vejo hoje que o povo brasileiro, sim, ele é um povo muito unido. A gente se cobra muito, só isso. A gente se cobra muito, mas é normal. Mas o povo brasileiro, sim, ele é um povo bastante unido. Para voltando um pouquinho para o TST, nas redes sociais dos próprios Desimpedidos, você pediu 10 e faixa, né? Eu acho que isso pode indicar mais ou menos o papel que você quer exercer em campo e fora dele? Olha, cara, na verdade, assim, foi uma brincadeira, tá? A gente está falando um pouco sério aqui, mas eu sou muito brincalhão, tá? Eu sou um cara muito good vibe, sou um cara muito para frente. É uma das coisas com que o pessoal sempre contou comigo dos Desimpedidos. Eu sou um cara que fala pra caramba, você já deve ter reparado que eu falo bastante, mas eu sou muito pra frente, sou sarrista, sou aquele cara um pouco meio marrento às vezes, mas um marrentinho do bem, só pra tirar onda. Aí foi uma brincadeira, que eu falei, você quer me levar, você tem que me dar 10 e faixa, você não tem que dar nada, não tem que dar pra outro não. Mas eu nunca tive problema com isso não tem essa vaidade não. Não tenho vaidade com número, não tenho vaidade com a faixa de capitão. A única coisa que é verdade, que eu conto essa história, e o Serginho é um dos caras que dá bastante risada sobre isso, é que todo time que eu jogar, eu tenho que ter uma foto com a faixa de capitão. Uma fotinho só, para colocar lá no meu mural, que onde eu fui capitão, mas é uma brincadeira. Então eu sempre falava, pô, eu joguei em São Paulo, um jogo de capitão, no Palmeiras, na Europa, Roma, Lyon e tudo mais. É uma brincadeira, mas não foi um pedido, não foi uma obrigação que eu fiz pro pessoal do deck, foi mais uma brincadeira mesmo, tanto que depois fizeram aí uma pergunta pro Mendes, quem que ia ser o 10, se ia ser eu ou ele. Não tem problema, pode ser ele, não tem problema nenhum. É mais uma brincadeira mesmo, mas se quiser me dar 10, eu fico feliz, fico lisonjeado e não tem problema nenhum. E o que a gente pode esperar da equipe como um todo no torneio? A equipe, assim, eu conhecia poucos atletas ali, assim, eu tive a oportunidade de ir nos treinos, fui num amistoso, tem muita qualidade, de verdade. É uma equipe que vai, tecnicamente falando e fisicamente falando, para competir de igual para igual com todos. Mas, assim, é uma modalidade um pouco diferente do que a grande maioria aqui joga, né? É um campo um pouco maior, enfim, com algumas regras diferentes, num período também de muito calor, né? Que está chegando o verão nos Estados Unidos, ainda mais naquela região, né? Eu procurei saber um pouco sobre isso também, mas sinceramente, assim, o pessoal do deck, eles montaram uma equipe de muita qualidade, de verdade mesmo. Tanto que a cada dia está sendo anunciado 1, 2, 3 jogadores aí. E aí, tipo, o feedback da galera que tá vendo é que, tipo, montaram um timaço e tal, mas acontece muito isso no futebol, né? No papel é bom, mas na prática, às vezes, não acontece. Então, o ideal é isso. O ideal é lá... cada um dar o seu melhor, mostrar o seu melhor futebol, que eu acho que com certeza, se todo mundo dá o seu melhor, o deck tem grandes chances de
chegar lá e ganhar. Mas, lógico, é uma competição que a gente não conhece, a gente vai ter que ter um pouco desse feedback, esse feeling chegando lá, depois do primeiro jogo e tudo mais, de estreia, tem tudo isso. Mas vai bastante competitivo, sim, com certeza. E assim, com exceção do título, obviamente, né? Você tem algum objetivo pessoal seu para a competição? O objetivo maior, lógico, que é você ganhar, né? Eu sou muito competitivo de verdade, assim, sou bastante competitivo. Não tem outro, mas acho que o meu pessoal mesmo é poder ajudar o máximo possível em qualquer sentido, né? Tanto dentro de campo como fora dele. Eu poder agregar bastante em todos os sentidos. Esse é o meu maior objetivo, né? Eu brinco, não estou indo a passeio, não estou indo para conhecer novos ares, eu estou indo para uma competição, para competir, voltar a competir. Eu acho que individualmente falando é isso mais mesmo, mas o essencial de verdade meu com o coletivo, com certeza, é ganhar. Acho que é isso, Michel. Tem alguma coisa que você quer compartilhar mais com a gente? Um recado para a galera que vai acompanhar? O único recado que eu tenho para dar é que acompanhe a gente lá nessa nova caminhada aí que a gente vai ter, nessa aventura. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito bom. E é isso, acompanhe a gente aí que vocês não vão se arrepender. Se Deus quiser, na primeira competição do deck, a gente vai estar trazendo aí ó, o título de campeão e US$ 1 milhão para o Brasil. Valeu?